Não há nada mais confortante que uma rotina leve. Acreditamos sim que uma rotina bem estabelecida é benéfica para todos os setores da vida. Sem regras, sem traumas, sem leis ou modelos ideais. Permita-se fazer a sua própria rotina. Chegou a hora de mudar o fluxo. Eu sou Juliana Schitzenberger. E eu, Valéria Pires. Seja bem-vindo ao Rotine-se. Bom dia, bom dia! Bem-vindos a mais um Rotine-se e vamos continuar no assunto, no tema que foi da semana passada, falando um pouco sobre TDAH. E hoje temos uma outra convidada. Bom dia, Val! Bom dia, Ju. Bom dia a todos que nos ouvem. Hoje temos a Adriane. Essa é uma parceira minha aí de longa data, nos formamos juntas e também traz aí uma história muito bacana e uma série de descobertas sobre esse tema, né, que é o TDAH. Bom dia, Adri, vem para cá. Bom dia, Val, bom dia, Ju, bom dia, boa tarde, né? Não sei que horas que você vai estar assistindo aí o podcast. Meu nome é Adriane, eu tenho 42 anos, né? Descobri o TDAH há 3 anos. Sou publicitária, né? A gente cursei com a Val Comunicação, porém ela é jornalismo e eu publicidade, mas a gente tinha algumas disciplinas que a gente fazia juntas. E aí desenvolvemos uma amizade e tal, e estamos aí desde 2007, né, Val? Uma amiga, eu falo que é uma amiga do coração, apesar de a gente não se ver muito, a gente brinca que a gente é amiga desnaturada, né? Mas eu estou ali sempre pensando nela, acompanhando rotinas, e eu acho que foi uma proposta muito bacana, essa desse podcast de rotinas, né? Coisas que a gente precisa bastante. Com certeza, Adri. E uma rotina para quem tem TDAH não deve ser muito comum, muito normal, né? O que mudou, né? Começa a contar um pouquinho dessa história, porque é uma descoberta recente e pensando na sua trajetória de vida tardia, né? Como é que foi se desenvolver essa descoberta? Começa a contar um pouquinho dessa história. Então, a questão do TDAH é algo que sempre permeou, né, aí o meu universo, é um assunto que sempre me chamou muita atenção mesmo, eu não sendo diagnosticada. E o meu processo começou de uma maneira bem diferente. Final de 2019, começo de 2020, um pouco antes da pandemia, eu fiquei muito mal, né, tive algumas crises de ansiedade, fui pro médico, aí você bota aquele band-aidzinho ali para curar a ferida, acha que está tudo bem, só que não está tudo bem, né? E aí eu comecei aquela busca, não, eu não sou assim, essa não sou eu, o que está acontecendo? Aí vamos para o psiquiatra, né? Provavelmente ansiedade e tal. E nesse processo eu passei por 5 psiquiatras e cada um me deu um diagnóstico diferente, né? Nossa. Então eu passei por 2 que me deram o diagnóstico de bipolar, né? Um bipolar tipo 1, um bipolar tipo 2. O outro me deu um transtorno de personalidade, borderline, né? Que não fecha. Eu sou estudante de psicologia, né? Estou no 3º ano, não fecha critério nenhum para border. E outro me deu TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, e outro depressão. E nesse caminho aí, né? Nenhum TDAH. Não, nenhum. Aí o que acontece? Nesse caminho, aí um te dá remédio para ansiedade, por exemplo, né? Me deu remédio para ansiedade. Aí o que acontece? Meu humor foi lá embaixo. Aí então teve que dar remédio para depressão. Aí toma remédio para depressão. Ah, não, agora vamos te dar isso aqui. Ah, vamos te dar isso aqui. Então, assim, chegou ao ponto de eu estar tomando 6 tipos de medicações e ainda não estar bem, né? Nossa. E aí eu falei assim, não, tem alguma coisa errada, isso não está fechando. A Val me conhece, sabe que eu sou muito curiosa, que eu sou muito estudiosa quando eu quero alguma coisa. E eu falei, não, vou estudar mais a fundo essa questão, porque não está fechando, né? Aí até que não passou, acho que o quê? Um ano, né? Eu nessa busca, porque daí, não, mas você tá assim porque tem que fazer ajuste de remédio, aumenta a dose, diminui a dose, faz isso, faz aquilo, então foi um ano. Quando eu falei, não, eu vou pagar uma consulta particular, isso médico de convênio, tá, gente? Não foi o SUS. Falei, vou pagar uma consulta particular para ver o que está acontecendo. E detalhe, cada consulta dessa, 20 minutos, eu saía com um diagnóstico. E paguei uma consulta, Raso, breve, né? tipo,
tipo fast food, mais ou menos, né? E aí eu conversei com algumas profissionais que são formadas, né, na área de psicologia, a quem eu confio, e aí me indicaram a doutora Juliana, até se ela ouvir esse podcast, doutora Ju, beijo, te amo, você salvou minha vida, digamos assim. E aí, 2 horas e meia de consulta, ela falou, Adriane, você não fecha diagnóstico para nenhum desses transtornos, né? O que fecha o teu diagnóstico é TDAH. Eu falei, nossa, tá, né? Ok. Ela, mas vamos continuar, então foram algumas consultas, né, para a gente confirmar. Até eu estava conversando com a minha terapeuta hoje que, tipo assim, o TikTok está diagnosticando pessoas com TDAH, né? Ah, vou te dar 5 coisas aqui. Se você fechar esses 5, você tem TDAH. E não é assim que funciona. Né? Então, até tomar muito cuidado com essa questão, né, de diagnóstico do Dr. Google, do TikTok, né, enfim, coisas que não são realmente um médico que faça isso. E aí Deixa eu fechou, só te interromper um pouquinho, porque claro. você vai fazendo testes, ou é só uma conversa? Como que é? Ela fechou esse diagnóstico para você? Val, é assim, testes psicológicos são complementares. Não existe teste psicológico que te dê um diagnóstico de um transtorno, né? Então, assim, hoje a gente fala assim, transtornos mentais, né, que estão dentro da psicologia científica, é o DSM, né, que é o manual de todos os transtornos que tem, e ali você tem que fechar critérios, né, de diagnóstico. Então, assim, o diagnóstico para qualquer transtorno mental, independente se é bipolar, se é de personalidade, de humor, enfim, qualquer transtorno mental, o diagnóstico é clínico, testes são complementares, né? Então, hoje não existe, por exemplo, eu tenho isso, que, por exemplo, eu quero saber se eu tenho diabetes, eu vou lá, faço alguns exames e, olha, você tem diabetes tipo 1, tipo 2. Não, dentro da psiquiatria, da psicologia, não existe diagnóstico que feche o diagnóstico através de testes. São Mas clínicos, o que ela aplica, ela vai só conversando e pegando a percepção sobre a situação. Ela mesma não Isso, aplica nenhum tipo de não, teste, algum tipo de não, avaliação nesse porque sentido. assim, o teste é exclusivo do psicólogo, né? Nenhum outro profissional pode aplicar testes, né? Os testes que do testes para transtornos mentais. Então, a psiquiatra, a gente faz lá uma bateria de consultas mesmo, né? E a gente vai e fecha o diagnóstico clínico, né? Então, ela pediu alguns testes só para, tipo assim, porque eu estava meio cética, né? Ela falou assim, então, vamos fazer alguns testes para você se convencer de que esse é o transtorno. E deu, assim, fechado, né? Então, o transtorno do TDAH, ele é um transtorno ele está no guarda-chuva dos transtornos mentais, porém, ele é considerado transtorno do neurodesenvolvimento. Né? Então, o diagnóstico é clínico, né? E os testes são complementares, são caríssimos, por isso que tem gente que acaba não fazendo, né? Uma bateria de testes aí para TDAH, que hoje você gasta em torno de R$ 1.500, né? E nem todo mundo tem, né? E assim, não tem choro, ó, tá aqui os testes, tá aqui o dinheiro, né? Não tem nem parcelamento. E qual é seu tipo? O meu tipo de TDAH é o misto, né? Hoje existem 3, que é o desatento, subtipo desatento, que é mais comum nas mulheres, o hiperativo, que é o mais comum nos homens, e tem o misto, que é desatento e hiperativo, que é o meu caso, né? Entendi. E difícil, né? Você contou que depois, ok, tenho esse diagnóstico. Que bom, já resolvi, né? Já sei o que eu tenho. Mas e aí? Como é que foi lidar com isso? Então, aí antes desse, né, quando eu recebi o diagnóstico, antes de começar a tomar a medicação, né, quem receita a medicação é só o psiquiatra, psicólogo, eu brinco que psicólogo não receita nem água com açúcar, né? Né? Então, é sempre o psiquiatra, porém, para que eu começasse a tomar a medicação para o TDAH, eu tinha que fazer o desmame de toda a medicação que eu estava tomando, porque diferente de outras coisas, né, não, beleza, esse aqui para de tomar, igual remédio para gripe, não, os remédios, né, psiquiátricos, neurológicos, tarja preta, digamos assim, existe um processo de desmame. Ou seja, aí eu comecei esse processo e foram mais 4 meses para fazer esse processo de desmame, para aí começar com o remédio para o TDAH. E aí, assim, gente, é como, depois que, né, terminei o desmame das outras medicações e comecei a tomar um remédio específico para o TDAH, é como, assim, se eu fizesse um exame de vista e colocasse um óculos, tudo clareou, né? Então, assim, eu comecei a entender muita coisa, eu comecei a entender que
os milhares de projetos que eu comecei e nunca terminei é por conta do TDAH, né? Porque, assim, como o TDAH, o foco, né, que a gente não tem, a gente não gera dopamina o suficiente, né? Então, a gente está sempre em busca de recompensa imediata. Então, por isso que a gente se frustra muito rápido, a gente não, como é que eu posso te dizer? A gente está sempre em busca de alguma coisa, né? Porque, beleza, comecei 200 empresas, nenhuma foi para frente, e eu me culpava muito por isso. Gente, por que todo mundo consegue e eu não? Por que todo mundo vai e eu não? E era, né, por questões do TDAH. Quando vem o diagnóstico, você vive fases do luto, né? Porque luto não é só para quem perde alguém. O luto acontece em vários momentos da nossa vida. E aí veio aquela coisa da negação, né? Que daí eu tive que fazer os testes, né? Eu falei, ela não é possível, não é, deve ser ansiedade. Aí essa fase da negação, porque você não quer, né? Quem quer ter algum diagnóstico que não é bacana, né? Aí veio a fase da barganha, tá, mas e se eu tomar remédio só tal dia? E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E aí a fase da aceitação, né? São mais ou menos 5 fases que a gente passa, mas a grosso modo seria isso. E aí eu comecei a entender que toda bagunça que era a minha vida, toda bagunça mesmo, era em relação ao TDAH. Aí a doutora Adriane, vamos organizar essa bagunça, né? Porque assim, a bagunça da nossa cabeça, ela é tão grande, que é como você chegasse, não sei se vocês já ouviram, já assistiram aquela coisa dos acumuladores compulsivos. Sim. A cabeça da gente é aquilo ali. Desesperador. É desesperador, assim. Então, o que acontece? E quando você não é diagnosticado, você não toma a medicação correta, continua aquela bagunça, né? Só que com mais intensidade, que era o que estava acontecendo comigo. E aí, isso aí poderia desencadear ansiedade, depressão, porque, assim, tem o TDAH e tem as comorbidades não tratadas, né? Que é a ansiedade e depressão, que são as mais comuns. Vamos tratar isso aí. Eu falei, como, né? Porque eu vivia 40 anos, assim, nessa bagunça, né? Nessa confusão. Aí, para mim, né? Para eu, Adriane, cada um tem a sua personalidade, a sua especificidade. Então, assim, vamos fazer rotina, papel, rotina mesmo, assim, sabe? Domingo, você lista tudo, listão, assim, 2, 3 folhas. Ela falou, não tem problema, liste tudo que você tem que fazer, seja no mês, seja na semana, no ano, que você tem que fazer. Porque a gente tem a tendência a dizer assim, não, lembrei disso, depois eu faço. E depois eu faço, Jesus volta e eu não fiz, né? Entrou ali no fosso das memórias que nunca mais volta e acabou. Aí vem aquela coisa de, poxa vida, eu não fiz aquilo e tudo a culpa, né? Porque a gente que tem TDAH, a gente tem um sério problema de autoestima, né? Baixa autoestima, né? Porque a gente não consegue fazer as coisas, a gente não consegue dar sequência em praticamente nada, né? A não ser que seja algo que a gente ame demais, aí vem o hiperfoco, que também é ruim, né? Que já aconteceu de eu estar tão... Que é um exemplo, um parênteses aqui, um exemplo da Antonella do episódio anterior. Que ela fala que ela tem isso, que é o hiperfoco de algo que ela gosta muito e ela vai que vai. Isso, essa é uma das características do TDAH, que a internet e alguns influenciadores romantizam, mas isso é muito prejudicial para a gente, porque eu já cheguei a deixar a panela torrar no fogo por conta do hiperfoco, né? Ou seja, podia ter matado todo mundo em casa, né? Então, assim, não é também é lindo, a gente não é mais inteligente do que as pessoas atípicas, isso aí é um mito, né? De que quem tem TDAH, quem tem aquilo é mais inteligente, não. A gente é inteligente como, né, todo mundo. Uma das coisas que é legal é que a gente tem uma criatividade. Eu falo que TDAH não é transtorno de déficit de atenção, é excesso de atenção. Porque aqui eu estou conversando com vocês, mas eu estou ouvindo que o cara, estou prestando atenção que o cara está fazendo ali fora, eu estou ouvindo aqui, estou ouvindo não sei o quê, então a gente é excesso de atenção, né? E se você não está medicado, esse excesso de atenção, você acaba não fazendo nada, né? Então, assim, voltando lá à minha rotina, listão, e eu faço acompanhamento com a minha psicóloga também, a Letícia, beijo, Letícia, falei para ela que eu tinha que sair correndo da terapia hoje, que eu tinha que estar aqui, né? Então, por isso até que eu me atrasei um pouquinho, e junto com a psiquiatra, ela falou assim, olha, listão, e com a psicóloga você desmembre isso no seu dia,
semana, mês e anos, né? Se for uma coisa muito, muito prolongada. E assim estamos, né? Rotina rígida, eu não posso deixar, como é que eu posso dizer? Eu não posso... Deixar muito livre? Não, não pode. Assim, é quase que um negócio assim, quartel-general, sabe? É isso eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu deixo algumas janelas, assim, para poder. Às vezes acontece algum imprevisto e tal, não sei o que, deixo algumas janelinhas no meu dia de tipo meia hora, uma hora, mas geralmente é uma rotina rígida que eu sigo. E assim, a minha rotina é lavar a louça, eu tenho que anotar, né? Por quê? Para o meu cérebro entender que eu tenho isso para fazer. Porque a partir do momento que eu não anoto, eu acabo deixando de lado, talvez, e depois, putz, esqueci de fazer tal coisa. Isso Mas, gera Adri, frustração. a Adri, antes do diagnóstico, fazia listas? Fazia esse Não, planejamento, essa organização? não, eu tentava, sabe? Tipo assim, eu nunca, eu sempre quis ter essa questão, poxa, eu tenho uma rotina, porque minha irmã é extremamente organizada, ela tem agenda e tudo, e eu falei assim, eu quero ser um pouco como ela, né? E sempre tentei. Eu já desisti de planner, né? Já paguei caríssimo em planner, porque diz assim, não, agora vai, porque eu tenho esse planner, ele é lindo e floreado e tal, não sei o que, agora vai. 2 semanas eu já nem sabia mais onde estava. Né? Então, assim, eu perdi em algum lugar, eu esqueci, a gente tem essa questão de esquecimento, eu já perdi às vezes, de quantas vezes eu esqueci bolsa em restaurante, que voltar a buscar, né? É tipo assim, esquecer celular não sei aonde, perder celular e o meu marido ter que ir atrás, achar celular, né? Então, assim, a nossa rotina, pelo menos a minha, e não sei qual que foi, ou como que a Antonella falou a questão da rotina dela, tem que ser uma rotina rígida, senão a gente acaba dispersando com outras coisas, com o que a gente gosta, né? E deixando para trás o que a gente não gosta. O que é necessário Então, fazer, né? Muitas vezes. exatamente, Então, assim, até a minha psicóloga fala, olha, a gente tem que ser adulto, né? Não criança mimada que só faz o que quer. A gente tem que fazer o que é necessário, né? Então, geralmente, as coisas chatas que eu não gosto, que é morosa e tal, eu deixo de fazer de manhã, que é quando eu tô mais, a cabeça tá mais livre, a cabeça tá mais fresca, né? Então, eu tenho mais paciência, porque mesmo com a medicação é para me ajudar, ela não resolveu meus problemas, né, do TDAH, ela me ajuda. Mas se eu não tá ali também, eu começo uma coisa, largo ali, começo outra, não termino, né? Então, é uma rotina muito rígida, de lavar louça, de fazer isso, de fazer aquilo outro, né? Lógico que nem sempre dá certo, e no meu caso, as minhas listas, nessa organização que a Val perguntou, eu acabava, a primeira oportunidade que desse errado, eu largava tudo. Né? Ah, não, isso aqui não vai dar certo, deixa para lá, eu sou assim mesmo, eu sou desorganizada, nunca vou ser boa, nunca vou conseguir fazer nada, então deixa a vida me levar, né? E não é assim. E aí o que acontece? Toda essa situação gera angústia, e a angústia gera o quê? Baixa autoestima, né? Porque eu cresci ouvindo, você é desorganizada, você é isso, você não presta atenção em nada, você vive no mundo da lua, e porque não sei o quê, né? E já era as questões do TDAH. Só que, gente, eu tenho 42 anos, nem se falava em TDAH há 30 anos atrás, né? Apesar de ser, né, o transtorno, o TDAH, ele foi descoberto em 1700 e alguma coisa, né? Mas veio se falar de TDAH muito recentemente. Muito Né? recente. O assunto está totalmente aí, né? Me diga uma coisa, Adri, que eu fiquei curiosa aqui. Você falou que Claro, você tem que ter uma rotina super rígida, né? Você deixa uns gapzinhos aí, uns espaços para. Mas como é que você lida com aquele imprevisto no momento em que você não tinha deixado um espaço na sua agenda para o imprevisto? Como que é lidar com o imprevisto nesse momento, assim? Ju, depois de 6 meses de terapia, só falando do mesmo assunto, né? A minha psicóloga dizendo, olha, não tem problema, imprevistos acontecem, mesmo que você não deixe essa janela, o importante é você não desistir, né? Por exemplo, se fosse há um ano atrás, né, que eu tô nessa rotina mais certinha e tal, logo que eu comecei, né, com a doutora Ju, um ano e pouco, e eu tivesse, por exemplo, marquei com vocês, e eventualmente vocês, Adri, ó, não vai dar, não rolou e tal, não sei o que, eu tivesse as coisas para fazer depois, isso me gerava uma frustração e eu já não fazia mais nada, né? Então, assim, não deu Atrapalhava o resto certo. da agenda. Exatamente, mas isso tem a ver com o quê? Com a recompensa imediata que a gente quer,
né? Daí, como assim, por exemplo, as outras coisas eu já não queria muito fazer, opa, então as meninas ter desmarcado, mas caiu como uma luva, porque eu não preciso fazer o resto. Que agora eu já me desorganizei inteira, né? E hoje não, eu entendo, beleza, o Routine se desmarcou, né? Ok, vamos para o próximo. Não tem problema, talvez eu possa adiantar nesse horário uma coisa que talvez amanhã está muito embolado, então eu já passo para cá, né? Então, essa é a minha rotina hoje. Então, eu setorizo durante a semana, né? A gente tentou fazer rotina depois por mês, para mim não deu certo, porque aquilo me gerava muita ansiedade, porque eu via coisas para fazer durante o mês, e aquilo ia me dando ansiedade de tipo, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, não sei o quê. Então, com a Letícia, minha psicóloga, a gente organizou apenas por semana. Eu tenho um caderno que eu deixo guardado lá no meu quarto, que eu anoto, por exemplo, tem que fazer tal coisa, mas vai ser daqui a 15, 20 dias, mas eu anoto para não esquecer. E quando chegar próximo daquilo, eu jogo para minha agenda semanal, para o meu planner semanal, né? Mas o meu planner hoje, gente, é um negócio assim, com segunda, terça, quarta, não tem nada daquela coisa linda, maravilhosa, que eu gastava R$ 200 num planner e depois não sabia onde enfiar, né? É muito básico. Por quê? Porque aquele excesso de informação que tem num planner, por exemplo, que talvez para Val super funciona, tudo aquilo e tal, não sei o quê, para mim não funciona, porque aquilo gera angústia, gera ansiedade pelo fato que, assim, eu tenho que preencher isso, eu tenho que preencher aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, a gente chegou ao consenso que, para mim, é caderno. Caderno, né? E no começo, até a minha psicóloga dizia, compre um caderno universitário e faça, não sei se vocês lembram daquela brincadeira de stop. Sim, ia falar isso. Fazer as coluninhas ali. Segunda, terça, quarta. Eu falei, pô, isso aqui tá muito ridículo, né? Vou comprar um plannerzinho bonitinho, pelo menos, né? Para dar uma é que tem uns planners semanais mesmo, bem simples, assim, que é só a semana, né? Isso, é só a semana. E o meu, nem tá aqui, não consigo mostrar. Mas o meu, além da semana, hoje eu já dei um upgrade, né? De que, assim, as anotações que eu tenho que fazer, às vezes, assim, por exemplo, eu anoto ali o almoço da semana que eu tenho que fazer. Então, até isso, gente, eu aprendi a fazer, organizar a comida da semana. Porque antes era tudo, assim, na loucura. Vamos ver o que tem, vamos ver o que vai fazer, o que vai dar. E isso, para mim, foi um divisor de águas. Por quê? Porque hoje eu consigo ser uma pessoa organizada, eu consigo lidar com as frustrações dos imprevistos, coisa que antes eu não sabia, né? E também a organizar a minha casa e a minha cabeça, que é o principal. Porque o que acontecia? Como antes eu não fazia anotação, então ficava aqui tudo dentro da minha cabeça. E daí era aquela loucura. Então, hoje que eu faço? Anotei, beleza, não vai ter perigo de esquecer, né? E uma das coisas também... Só se esquecer o caderno, né? Se esquecer o caderno... Só se esquecer o caderno. Uhum. Mas hoje, assim, eu já evolui um pouquinho mais, e daí eu tiro foto, né? Porque se perder o caderno, tem a foto. Vai achando recursos para ir melhorando conforme vai sentindo necessidade, né? Exato, psicologia. Isso. Então, assim, eu estou no terceiro ano de psicologia e o negócio vai afunilando cada vez mais, né? Então, assim, eu estava com dificuldade nas questões de provas, né? Porque aquilo, muita prova, a gente escreve demais, então estava me gerando ansiedade. Então, o que que acontece? A Letícia, a gente sentou, levei essa questão para ela, né? Da ansiedade e de falta de foco, que, tipo assim, chega ali na prova, me dá aquele branco, eu fico nervosa, aí o pessoal começa a sair, oh, meu Deus, não vai dar tempo, eu não vou conseguir fazer e tal, não sei o quê. A gente achou uma estratégia, né, de que sentar no meio da sala, né, de que assim, nem tão na frente para ver todo mundo saído e nem atrás para você ter uma visão, né, muito ampla da sala. Então, sentar no meio funciona, porque eu não vejo, sempre vai ter, eu vou olhar para o lado, vai ter alguém, para o outro lado vai ter alguém, se olhar para frente vai ter alguém, e atrás vai ter alguém, né, Olha que para interessante, baixar né? a ansiedade. Um ponto, assim, você vê que é uma mudança total estratégica, né, da vida, Uhum. do funcionamento do pensamento, do funcionamento da rotina. Essa questão de prova, eu acredito que vai ser um post-it aí, né, vai ser algo a se destacar aí para muita gente que está nos ouvindo, porque eu já vi muitos relatos como esse, e olha que estratégia interessante, uma mudança de posicionamento de cadeira, né, de lugar ali no caso. Simples assim, né? Tipo, cara, muda dali para cá e vai dar tudo certo. E funciona, tá? Então, assim, eu gosto sempre de sentar nas primeiras carteiras ali, enfim,
E mais em período de provas, lógico, conversei com os professores, né, para não achar que eu tô indo lá pro meio para colar, né, porque, pô, você tá aqui na frente o tempo todo, agora vai pro meio, né, aí eu converso com eles, olha, professor, né, também o TDAH, né, quem tem o diagnóstico, você pode ter um atendimento diferenciado dentro das instituições, né, de fazer, se você for muito mal numa prova, fazer uma prova diferenciada, ou fazer num outro momento, mas eu ainda não precisei desse recurso. Se for, por exemplo, um concurso público, porque você vai pela chamada, os lugares têm especificidades. Como é que fica? Você pode ter nesse caso, poderia ter algum facilitador nesse sentido? Então, Val, eu acredito que possa ter, sabe? Eu não estudei, tá aí cozinhando no Congresso aí uma lei, né, do TDAH, né, como ele é um transtorno mental, ter alguns benefícios, né, inclusive da medicação, que é muito caro, né? Eu falo que hoje quem tem TDAH, nem todos têm o privilégio que eu tenho, né? Porque eu tomo, não sei se eu posso falar aqui o nome do medicamento. Bom, eu posso falar porque a pessoa não vai conseguir comprar se não tiver receita médica. Posso falar ou vocês preferem não? Não, pode falar, não tem problema nenhum. E basta você procurar aí na internet, né? Hoje eu tomo Venvance, que é de 30 miligramas, né? E a caixa do Venvance, a caixa com 28 comprimidos, a última vez que eu paguei R$400. Então, ou seja, a cada 28 dias, R$400. Né? Então, por aí a gente gente, já vê que muita gente tem, realmente. muita gente tem e não consegue tratar, né? Isso é uma luta, até de um rapaz que eu não lembro o Instagram dele agora, mas ele mora em Brasília e ele está muito forte nessa questão de melhorar a situação para quem não pode comprar a medicação, porque assim, para TDAH não tem outro, sabe? Ou são as metanfetaminas, não existe outra classificação. Nos Estados Unidos é mais fácil porque existe uma gama enorme de remédios aprovados lá, só que aqui são muito poucos. Que eu conheço hoje é a Ritalina, o Concerta e o Venvance. São esses 3 só. E o Concerta e o Venvance é do mesmo laboratório. Ou seja, né, aí é caro, porque também é muito tempo de pesquisa, né? Hoje, dentro das classificações, para mim, o Venvance foi o que eu me adaptei melhor, não consegui me adaptar com a Ritalina. Conheço colegas que não se adaptou com o Venvance e está com a Ritalina. Né? Então, tem tudo isso ainda, né? Você gasta R$400 numa caixa de medicamento e não dá certo. Não, e tudo, né? É medicação, é terapia, é todo um processo. A psicologia entrou no circuito pós essa desconfiança, essa descoberta? Por que você decidiu fazer psicologia? Está ligado a isso ou não? Não, eu falo assim, né, que o meu sonho sempre foi ser psicóloga. Porém, quando eu fiz a graduação de publicidade, eu não tinha grana para fazer psicologia, né, porque era muito caro. A psicologia barateou, né, o curso é muito recente. E eu brinco até que a publicidade é a prima pobre da psicologia, né? Porque por conta da publicidade, Val, eu consegui pegar dispensa de, acho que 8 ou 10 disciplinas na psicologia. Uau, que maravilha. Então, porque a publicidade, ela trata, né, o comportamento das pessoas, mas para o consumo, né? Então, tem alguma coisa ali também tá ligado a comportamento. Mas não, a psicologia é algo que eu sempre quis fazer. Eu lembro quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu dizia que eu queria fazer direito ou psicologia. Mas, enfim, não deu e a oportunidade surgiu agora, né, de fazer psicologia, mas não tem nada a ver com o TDAH. É um sonho meu que já é bem, bem antigo. E uma disciplina de estudos, né? A Tonton contou muito da rotina dela, assim, ela é envolvida com vários projetos, ela é palestrante e tudo mais, né? E você é mãe de 2, né? Uma já tocou a vida dela, mas um pequeno, né? E uma graduação nova, com uma idade já além, porque a gente sabe que isso vai... Não vai me falar a idade avançada que eu vou bater em você. Não é nesse sentido, mas, por exemplo, eu senti, depois que eu fui mãe, eu fazendo pós-graduação, eu vi quanto é desafiador. Então, imagine uma graduação, né, num nível como a psicologia e mais o TDAH, eu acredito que realmente você tem passado por desafios, né? Muitos. Então, assim, eu estudava à noite, né? Em princípio, eu comecei a fazer psicologia em 2020, logo que surgiu a pandemia, então era tudo online, estava tranquilo, né? Porque as aulas eram 1h30, ok, dominava. Quando voltou para o presencial, eu comecei a sentir,
né? Porque eram aulas mais puxadas, né? A aula começava às 7h15, mais ou menos, e até 10h30, né? Aí eu senti bem o baque, né? De que, assim, puxado, porque era uma rotina alucinante, né? De manhã, o meu filho ficava em casa, né, comigo. O meu marido também estava em casa, porque veio a pandemia, todo mundo virou home office, né? Era algo que eu não estava acostumado. A Val sabe que meu marido sempre viajou muito, né? E de repente vamos todo mundo ficar em casa. Então, daí já aquela desorganização mental que já estava, e mais essa novidade, né, de pandemia, todo mundo em casa. Aí eu tinha que estudar, meu marido sempre foi muito parceiro e tal, então ele, tanto é, gente, que ele viu que eu não estava bem, né, em 2019 e tal, ele falou assim, eu acho que eu vou achar alguma coisa para a Adri fazer, que eu não tinha vontade de fazer nada. E ele que me matriculou no curso, vocês acreditam? Ele falou assim, a aula começa hoje à noite. Uau. Tipo assim, ó, tem uma coisa para te contar. Você vai começar. Mas a rede de apoio é fundamental, né? Alguém que te conheça, alguém que está do lado, né? Só que se não fosse ele ter tomado essa atitude, eu não iria fazer. Por quê? A melhor amiga do TDAH é a procrastinação, né? Então eu falo que elas andam de mãos juntas, BFF, então o que a gente, não vou fazer, depois eu faço, depois eu faço, o depois eu faço, gera aquela procrastinação de nunca fazer o que você queria fazer. Aí dá um ano, puxa, se eu tivesse começado, né? Teria dado certo. Por que eu não insisti naquele projeto de 5 anos atrás de tal coisa, né? Mas por quê? A procrastinação. Então, gente, eu falo que eu era a mãe da procrastinação, porque eu procrastinava demais, 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 adiando tarefa, o tempo todo, o tempo todo. Então, uma das coisas que eu tenho que tomar muito cuidado também em relação ao TDAH é a questão da procrastinação, né? Aí comecei a estudar e tal, aí o Pedro falou assim, Dri, eu acho que não tá legal esse negócio, né, de, tipo assim, tá todo mundo chegando em casa, você tá saindo da noite, tô percebendo que você tá muito cansada e tal, o que você acha de passar para de manhã? Né, eu falei, putz, acordar, né, cedo e tal, não sei o quê, beleza. Então, hoje eu estudo de manhã, o meu rendimento é muito maior do que à noite, porque pensa, né, para uma pessoa com TDAH, ela tá ali o dia inteiro, armazenando informação o tempo todo, o tempo todo. Qual que é a cabeça que ela vai ter para estudar à noite? Se pessoas que não têm TDAH, né, pessoas típicas, que a gente chama, já tem toda essa, né, já chega assim, tem dia que fala, meu Deus, não aguento. Dia que tem pós, você fala, ai, meu Deus. Tá se arrastando Exatamente. ali. Exatamente. Então, eu procrastinava demais. Então, às vezes, hoje eu não vou, não sei o quê, não sei o quê. E quando eu mudei para de manhã, que foi um dos conselhos que a minha psicóloga me deu também, se eu pudesse, mudaria para o período da manhã, né, porque é o que está mais fresco, tanto a psicóloga quanto a psiquiatra, olha, de manhã a tua cabeça está mais fresca, tem menos informação, acreditamos que vai ser melhor. Faça um teste, né? E foi a melhor coisa da vida, assim, ter mudado para de manhã. Então, hoje a minha rotina, eu acordo por volta de 15 para as 6, né? Aí eu vou para academia, mas confesso que ultimamente eu não tenho feito, porque eu estou muito preguiçosa, né? A procrastinação. Vou para academia, faço minha atividade física, depois eu venho, faço meu tempo de meditação, né? Faço as minhas leituras e tal, e vou para a faculdade. Fico lá até a aula termina às 11h40. Venho para casa, faço o almoço, fico um pouquinho ali com meu filho, ele vai para a escola, daí eu dou uma ajeitada na cozinha, tá? Isso é minha rotina, gente, quase que diária, né? E ajeito ali as coisas, venho para cá. Uma outra coisa muito importante que eu descobri, que não serve só para quem tem TDAH, mas para todo mundo, é a tua meia horinha de descanso, pós-almoço, né? O ideal é 50 minutos, gente. O ideal, assim, sabe? Você ficar aqueles 50 minutos ali sem fazer nada. Mas, gente, não é no celular, não é vendo TV, nada, sabe? É você botar a cabeça em ordem e até tirar uma sonequinha ali de meia horinha, né? É o que eu tenho feito. Hoje não deu por conta do Routines e por conta da terapia, e super funciona. Aí eu tenho essa minha horinha de descanso, aí eu venho, eu estudo. É higiene mental, gente, né? Higiene mental. Eu só não consigo dormir, porque eu fico chata depois, mas essa higiene é bom fazer. Nossa, eu tenho uma dor de cabeça, se eu dormir meia horinha depois do almoço, fica horrível para mim. Gente, mas para mim era assim também, só que é questão de costume. Isso acontece porque o seu organismo não está acostumado, mas eu percebi uma diferença muito grande depois que o meu organismo se acostumou. Sabe, eu tenho mais disposição logo depois, parece que eu tenho uma melhor concentração das coisas e tal, então para mim funcionou, né? Mas é bom você tirar aquela meia horinha ali de higienização da mente, como diz a Val, né?
para que você comece à tarde e lá no final você não esteja assim podre, tipo, meu Deus do céu, tô morrendo, né? E a questão antes, né, da minha rotina do TDAH, eu fazia muitas e muitas e muitas coisas o dia todo e chegava no final do dia eu estava extremamente esgotada com a sensação de que eu não tinha feito nada. Porque assim, eu começava a arrumar a cama, daí eu lembrava que tinha que lavar louça, eu vinha, lavava um pouco de louça, daí depois eu lembrava que eu tinha deixado não sei o que lá, eu voltava. Então assim, no meio do dia a minha casa estava completamente desorganizada, eu extremamente cansada e não tinha acontecido nada, né? Por quê? Porque começa e não termina, começa e não termina, começa e não termina. E uma das coisas que eu aprendi é, começou uma atividade, termina. Não deixe mais sem fazer. Então, assim, atividades que me demandam muito tempo, né? Se não é algo emergencial, eu deixo para um dia que eu tô mais, assim, inspirada, digamos assim, né? Por exemplo, os relatórios da clínica, da faculdade que a gente tem que fazer e tal, eu sempre deixo para fazer, eu reservo uma tarde inteira, porque demanda muito tempo, né? Então, aí tem essa rotina, eu estudo uma média de 2 horas e meia toda tarde, aí já começa o processo, né, que meu filho chega da escola e começamos a rotina da noite. Aí é banho, é janta, às vezes tem algum evento também, não tem problema, isso não me desestabiliza mais, né, não, já que aconteceu isso, então o resto que se dane, joga tudo para o alto e veja o que vai dar, né. Então, aprendendo que, olha, aconteceu isso, mas o restante continua, o dia não acabou ainda, né, ainda tem mais algumas horas, a noite não acabou. Uma outra coisa é a qualidade do sono, que melhorei muito, né, então hoje eu tenho horário até para dormir, gente, parece bebê, sabe, parece criança, mas é o que funciona, né. Então, a questão dos estudos, uma outra coisa que a minha terapeuta indicou, terminei hoje, né? Por exemplo, hoje eu tive desenvolvimento, infância e adolescência e psicologia existencial e humanista. Fazer resumos. Porque quando eu for estudar para a prova, eu não tenho aquela mundaréu de coisa de rever conteúdo, 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 conteúdo. Então, eu faço os meus resumos e aí no período de provas, eu tenho ali uma quantidade mais enxuta do que eu realmente compreendi a respeito da disciplina. E vou te falar que funciona, viu? Que minha nota mais baixa esse bimestre agora foi 8,5. Nossa! Uau! Meu Deus. Mas você E vê, né, assim, algo em 8 comum, né? disciplinas. 8 disciplinas. Uau. Mas você vê, né, assim, você fala assim, não são pessoas super inteligentes, mas vocês trabalham de forma que vocês conseguem potencializar, né, para contrapor aos pontos que para vocês são deficitários, né, são mais complicados de se lidar. Isso é muito interessante. E nada mais é do que gestão do tempo, né? Olha como você fez a sua rotina ficar a seu favor. E a previsibilidade não gera ansiedade, né? E aí, esse tempo de estudo, esse resumo, olha o quanto você avançou, o quanto você ganhou. Isso não é só para quem tem TDAH, não, gente. Isso para todo mundo funciona. Exato. É o Porque assim, autoconhecimento, né? É o que a gente vem falando, pelo que a gente vê aqui do que a Adri está relatando, ela foi experimentando, foi naquela coisa, né? Experimenta, não deu certo esse, vamos fazer isso. E assim foi achando os teus lugares de conforto e aquilo que melhor te encaixava e melhor te estabilizava. E essa questão que nem você falou do negócio da prova, de fazer os resumos, mudar de lugar, né, para poder fazer a prova, são pequenos, mudar o horário da faculdade, sair da noite para de manhã, são pequenos, são detalhes que parecem pequenos até, mas que fazem uma diferença enorme daí na tua qualidade de vida, na tua rotina diária ali, né, em todo o trato. Então, assim, se for para te perguntar o que mudou desde que você descobriu, desde que você teve o diagnóstico correto, a tua vida mudou da água para o vinho, né? Porque sim, 180 graus. foi uma virada grande, porque você conseguiu, e pelo que dá para ver, você teve uma boa rede de apoio com o teu marido junto, entendendo e conseguindo te dar esse suporte, né? Como foi para ele quando veio essa, né, vamos dizer assim, para a família? Como foi quando veio a confirmação do porquê que você era tão esquecida, deixava tudo em tudo que era lugar e tinha que sair correndo atrás das coisas? Aí ter esse diagnóstico por trás e começar a entender um pouco melhor o que estava acontecendo, assim, como que foi esse momento para vocês, assim?
O meu marido, ele é de exatas, né? Ele trabalha com tecnologia. Quando eu comentei com ele, eu fiz todo um rodeio e tal, não sei o que, eu falei, como que o Pedro vai receber e tal. Né, e aquele, ele olhou assim para mim e falou, tem tratamento? Eu falei, tem. O que tem que fazer? Eu falei, tem que fazer terapia, né? O objetivo, né, da abordagem da terapia que eu escolhi eu ser autossuficiente, então a minha terapia dela tem data para terminar, né? E eu falei, terapia, tem que consultar psiquiatra e tal, não sei o quê. Ele falou, então tá bom. Né? Então ele é muito prático. Sim, exatas, ele é aquela coisa simples assim. Simples assim. Ele perguntou, tem tratamento? Tem que tomar remédio que vai te ajudar? Ok. Tá resolvido. E eu lá, meu Deus, como que eu vou falar? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele, não, então tá, tem tratamento? Tem. Então tá bom. E agora eu entendi. Tem tratamento? Tá bom, beleza. Mas agora eu entendi porque que eu já fui buscar coisa sua que você esqueceu. Agora eu entendi que é melhor eu olhar se tá carregando a bolsa quando sai do restaurante, não tá com a bolsa, sem a bolsa, né? Se o celular tá ali, fazer um checklist antes de sair do lugar para não ter problema. Mas você sentiu, assim, esse lado mais, tipo, abraçar você, entender aquilo que você passava? Você sentiu? Sim, porque o que acontece? Você, entendi. E, né, então assim, entendi. Eu acho que veio um filme na cabeça dele, né? Entendi as bolsas esquecidas, perdi chave, entendi perder cartão de crédito. Eu falo que o Nubank nem me manda mais, fazendo merchan aqui gratuito, nem me manda mais cartão, de tanto que eu peço, né? Então agora eu só tenho, falei, graças a Deus que tem o digital agora, né? Porque se você perde, você só aperta um botão lá e ele gera outro cartão. Né? Porque eu já perdi, né, a quantidade de vezes que eu perdi cartão, perdi carteira, enfim. Né? Documento eu nem carrego, porque como eu tinha essa questão de perder, eu falei, meu Deus, eu vou virar sócia da delegacia, né? Então eu deixava em casa, né? Deixava em casa. Já tinha um bloco para preencher, né? Já em casa de boletim. Exatamente. Eu vou te dar um bloco, porque daí, né, não precisa... Então, assim, é difícil para todo mundo, porque, assim, para ele fica, cara, como você esqueceu a bolsa de novo? Meu Deus, mas você esqueceu da outra vez, você tinha que ter lembrado, né, de não esquecer de novo, né, isso, porque, assim, é um luto para todo mundo da família, não foi só para mim, né, e, assim, e o esforço que ele tem que fazer para tentar entender que não é proposital eu esquecer, não é proposital eu não fazer, não é proposital eu não entender muitas coisas, né, de tipo assim, quanto que é 2 mais 2? Eu tenho que pegar a calculadora? Que assim, talvez eu esteja num dia que eu não vá conseguir raciocinar, né? 2 mais 2 é 4. Lógico, estou fazendo aqui uma brincadeira, sim, né? Mas, assim, é um luto para todo mundo, né? De entender, compreender e também saber que tem horas que, assim, poxa vida, isso aqui é do transtorno. Não, isso aqui é porque é do dia a dia mesmo, né? Então, todo mundo vivencia um luto até a aceitação. E a gente convive bem, a gente não toca no assunto, né? Porque se tem uma das coisas que eu aprendi, e isso vale, né, para alguma outra pessoa com qualquer outro tipo de transtorno que tenha, e não só TDAH, é que assim, você não é o seu transtorno. Ele faz parte de você, mas você não é o seu transtorno. E, né, então, assim, isso nos conforta pelo fato de que, assim, eu sou um indivíduo, eu não sou o TDAH, né? E o TDAH faz parte de mim. E também me gera ali uma luzinha para dizer assim, não vai se encostar nisso aí de TDAH para poder fazer um monte de coisa errada aí e jogar a culpa no transtorno. Sim, exatamente, porque é aquilo que a gente conversou um pouco nos bastidores, banalizou, né? Então, aquilo que você falou, o TikTok, ele já dá diagnóstico em 5 passos, se de repente a pessoa esqueceu alguma coisa, o TDAH, então se tornou algo ruim, a gente quis trazer essa pauta justamente porque a gente entende que é algo muito sério, né? Eu até falei assim, Ju, nossa, eu tô me identificando em várias coisas, né? E ela brincou que falou para uma amiga psicóloga, que é também convidada nossa aí de outro episódio, ela falou, não, cada um na sua, tenha calma. Mas é porque realmente existem comportamentos que a gente tem que se aproximam muito do que é o TDAH, mas isso não quer dizer que a gente tem. Então, não se dê um diagnóstico sem realmente ter um profissional que conduza, não confie em ferramentas muito práticas e baratas, porque isso não é assim que funciona. Não saia tomando medicação, né, porque isso, né, não é o caso.
Mas tenha respeito Que e até cuidado, né, os com o tema. especialistas têm, às vezes, dificuldade em conseguir separar qual é o tipo a pessoa tem um transtorno, né? Começa a perceber que tem alguma coisa diferente. Já é difícil para eles que estudaram isso, saberem. Imagina a gente no Dr. Google, né? Tentar fazer diagnóstico, tipo, sim. Ah, deixa eu ver aqui. Quais são os sintomas típicos? Ah, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Ah, então eu tenho. Fica fácil, né? Então, E essa realmente complicado. Uma Para das quem... coisas, assim, né, como a Val falou ali, né, ah, eu estou me identificando, eu tenho, né, para ser considerado um transtorno, ele tem que acontecer em um ou mais dois ambientes, não é só no meu trabalho, porque às vezes acontece, ah, não esqueço tudo no meu trabalho, não sei fazer isso, fazer aquilo, às vezes é falta de motivação, né, que motivação tem muito a ver também Ai, com muito bom você procrastinação, pontuar isso, muito bom, porque é né, de um ambiente só. aham, ele tem que ser em mais de um ambiente, porque você, ah, não, olha, aqui na minha casa, ah, eu esqueço de lavar louça, esqueço de passar roupa, não, né? Então, assim, não é do TDAH, né? Ele tem que acontecer em mais de um ambiente e ser, e causar sofrimento clinicamente significativo para a pessoa, né? Que foi o que aconteceu comigo, né? Tive uma crise de ansiedade, quase entrei numa depressão, então, é isso, não é só a lista aqui, 5 coisas, se você preencheu esses 5 aqui, você tem o transtorno, né? Não, não é isso, né? Isso tem que, digamos assim, a grosso modo dizendo, isso tem que chegar no limite, assim, a pessoa não ter mais para onde ir, né? Isso é para o TDAH, para o transtorno de ansiedade, para a depressão, é para todos os transtornos. Então, assim, se não for em mais de um ambiente e não gerar sofrimento clinicamente significativo, não é transtorno, né? Aí tem mais outras coisas, mais outros critérios de diagnóstico, né? Então, não dá para a gente banalizar. E isso é muito triste, porque a gente ouve, ah, agora tudo é TDAH, ah, agora tudo é TEA, como a Val falou, banalizou, né? Mas, assim, por um lado, é legal, né? Não é que aumentou o número de pessoas com TDAH ou banalizou e tal, porque hoje, né, só 5% da população mundial sofre de algum transtorno mental. Então é muito pouco, né? Mas eu acredito que é algo assim que fala-se mais, né? Não é que agora todo mundo tem TDAH. Não, é que fala-se mais, se discute mais, né? As pessoas estão mais abertas a ouvir. Então, talvez por isso que a gente ouve falar tanto. Só que aí tem essa questão da banalização. É igual ao autismo, né? Agora, autismo também é banalizado, principalmente o nível 1, que é aquele mais leve, né? Ah, o Elon Musk tem TEA, ele é um super gênio e tal, não sei o quê, não sei o quê. Ah, então acho que eu também tenho, né? Não funciona dessa forma, né? Então, a gente precisa tomar muito, muito, muito cuidado, gente. Excelente, acho que fechou com chave de ouro aí o nosso tema TDAH. São duas participações que realmente fizeram a diferença em aspectos diferentes, né? A Adri trouxe aí mais essa essência, mais essa raiz do problema, como diagnosticar e tudo, e esse dia a dia mais da rotina mesmo. Isso é muito importante para a gente entender, identificar, fazer alertas sobre o tema. Hoje, rotine-se, né? Crie a sua rotina, rotine-se para que você tenha um desenvolvimento melhor, independente de transtorno ou não, né? Sim, e assim, como, né, nem tudo que serve para mim vai servir para vocês, né? Então, assim, até eu chegar nesse modelo meu de rotina, né, rotina rígida, assim, eu digo rotina rígida, gente, pelo fato de que eu preciso cumprir as minhas tarefas que eu me propus, né? Então, assim, no meu dia de hoje, eu tenho 3 prioridades, né? Então, assim, a gente decidiu, eu tenho 3 prioridades no meu dia. Então, que é a atividade física, a minha meditação, enfim, as minhas questões de religião e alguma outra coisa, por exemplo, né? Não importa o horário que eu tenha, que eu vá cumprir essas 3 prioridades, eu tenho que cumprir. O restante a gente vai adequando. Por quê? Porque você não consegue, humanamente impossível, você não consegue ficar ali, bater o martelo. Porém, se essas suas 3 prioridades você consegue cumprir, isso dá um conforto muito grande. Por exemplo, o que eu me propus a fazer neste dia de hoje, eu fiz, que é o que acontece comigo. Então, assim, eu tenho as minhas 3 prioridades do dia, né? Então, assim, antes eu não ia para academia, eu falei assim, não vou de manhã, putz, não fui de manhã, então não vou mais. Mas eu tenho até meia-noite. A academia aqui do condomínio onde eu moro fecha às 10 horas da noite. Então, eu tenho tempo para fazer. Não importa o horário, desde que você faça.
né? É o ter a recompensa daquilo que você se propôs a fazer no dia, então. Que dentro da psicologia, tudo a gente chama de recompensa mediada, né? E não imediata, que é aquela recompensa de longo prazo. Que é quem tem TDAH e não trata, é sempre aquela imediata, ele só fica aqui. Então, ele é uma busca insana por prazer e isso gera muito sofrimento. Eu digo assim, prazer, então, eu fiz tal coisa, deu certo, e sabe? Aquela coisa, por quê? Porque falta dopamina aqui pra gente, da testa, gente, córtex pré-frontal. Com essas dicas, encerramos esse papo maravilhoso. Eu já estou com uma luz, você viu que entrou um sol, eu estou quase transparente aqui. Deu uma tá mudada aí Tá transcendendo. Pela janela. E, Adri, muitíssimo obrigada. Estava com saudades de você. Que bom te encontrar no Rotine-se. Alertou aí com certeza sobre o tema e trouxe contribuições importantíssimas, né, que sirva de inspiração, de alerta para outras pessoas. Foi super bacana porque ela trouxe esse outro lado, né? Vendo um pouco mais da descoberta de quem sofria muito e um lado um pouco diferente, porque a Tonton acabou abordando um pouco mais da parte do trabalho e de algumas questões ali. Você trouxe um pouco, até pela visão de uma estudante de psicologia, né? O que ajudou bastante, que foi muito bacana. Então, acho que são 2 pontos para a gente que fecham o tema assim de uma maneira muito legal, porque o pessoal pode escutar e se identificar e pegar os pontos de cada um ali, de repente dar uma olhada, olhar com carinho, pensar um pouquinho mais e, se for o caso, de repente, né, se identificar mesmo que tem alguma coisa ali, às vezes incomodando, não custa também tentar ir atrás de uma ajuda, de tentar um diagnóstico, de ver se tem alguma coisa, até mesmo para levar um puxão de orelha, que nem essa minha amiga brincou comigo, falou assim, não é isso que você tem, nem vem inventar moda que não é porque você se acha que você faz todas essas coisas aí que você tem, não adianta, não venha. Aí, porque às vezes a gente realmente quer, né, achar um pretexto para aquela procrastinação que a gente tem, um pretexto para aquela bagunça que a gente faz na nossa rotina. Procrastina não quer dizer que você tenha TDAH. Não, ou mesmo que não tenha, né, eu não consigo focar. Então eu tenho TDAH porque eu sou hiperativo, eu não consigo focar numa coisa só. Tenho transtorno de atenção. Eu tenho déficit de atenção. Não necessariamente. Você pode simplesmente ser uma pessoa que precisa de silêncio para fazer as coisas. Mas isso não significa que você tenha déficit de atenção. Vamos prestar mais atenção até na nossa fala, né? Às vezes a gente mesmo age com preconceito. Adri, super obrigada. Ju, mais uma vez, super obrigada também pela nossa parceria. Gente, só uma última coisa. Então, assim, se por um acaso você, né, quem está ouvindo a gente aqui, qualquer coisa que você acha que esteja fora, né, da sua vida, poxa, eu não estava assim, né, gente, não vai para o Google, procure ajuda médica. As faculdades que, por exemplo, onde eu faço, várias instituições que têm os cursos de psicologia e tal, tem atendimento gratuito, né, para quem não pode pagar, né, procure um atendimento gratuito. Eu falo que o legal, as pessoas às vezes têm um pouco de receio, né, de ir numa faculdade, mas como acadêmico eu falo, a gente tem tanto medo de errar que a gente chega e arrisca tudo ali que os protocolos mandam fazer, né, então assim, não que a gente não vai errar, mas a gente tem tanto medo que não é um negócio assim, oba-oba, estudante não sabe de nada, então assim, procure ajuda, porque assim, não é legal ter transtorno, né, não é legal romantizar isso, não é legal ter TDAH, não é legal ter nada, né, o legal é você ser uma pessoa típica, né, uma pessoa normal, digamos assim. Mas qualquer outra coisa que você vê que não tá legal, procura, gente, né? Então tem faculdade que atende gratuito, tem faculdade que cobra um valor social aí, acho que é 5, 10 reais, né? Procure ajuda e não vá pro Google, porque você pode acabar achando que tem uma coisa e não tem, aquilo desencadear outras coisas, tá? Então fica essa a minha dica aí pra enfim, e qualquer outra doença, né, gente? Tipo, qualquer outra coisa. Procure ajuda médica, não vai pro Google, porque senão ele vai dizer o doutor Google vai morrer daqui 2 dias, né? O doutor Google é terrível, né? Mas muita gente vai pro doutor Google, não tem jeito. Muito obrigada, Adri. Foi muito legal obrigada com você. Obrigada, Val. Obrigada, e eu que agradeço mais uma conversa dessa. Obrigada, um beijo para todo mundo. E para você que nos ouviu até aqui, continue nos acompanhando também pelo Google Podcast, pelo Spotify, YouTube e também pelo nosso Instagram. Um beijo. Até a próxima.